Então, primeiramente eu queria pedir a todos que não se esqueçam de dar um joinha nessa transmissão, para que assim mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, inscrever-se também no nosso canal do YouTube, né, apertando o sininho, assim todo mundo vai receber as notificações assim que aparecerem, né, que nós tivermos mais novidades aqui do centro. Então, para iniciar a nossa atividade da noite, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus e orar. Pai nosso que estais no céu, santificado, Pai, seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o perdão das nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentação, e livra-nos da prática de todo e de qualquer mal. Em teu nome, Pai, em nome do nosso Mestre Jesus, de Oswaldo Melo, mentor do nosso Centro Espírita, e toda a espiritualidade que irá nos acompanhar e nos irá dar suporte nesta noite, nós iniciamos, então, esse nosso encontro, dando as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Ele é do estado de Minas Gerais, da cidade de Mário Campos, expositor e escritor espírita. Ele já tem 27 livros publicados, entre eles o Evangelho por Dentro, esse livro aqui que eu tenho, e tenho o prazer de poder ter o seu autógrafo. Seja bem-vindo, nosso amigo, nosso irmão Wagner Paixão. Bem-vindo ao Seara de Jesus, meu irmão. Ô, William, muito obrigado. É um prazer voltar a Criciúma, né? Verdade. E 4 virtualmente, anos. Graças a Deus, né? 4 anos. 4 anos, né? Aqui na nossa região tem um ditado assim, que se diz assim: se a saudade é um veneno, eu vivo envenenado. Nós estamos, né, envenenados de saudade de você, já faz 4 anos, né? 4 anos. Que coisa boa. Visita. Então, um prazer, né, essas coisas, apesar de tudo que nos trouxe essa pandemia, mas tem essas coisas, né, que a gente pode ter esse contato virtual e poder, né, a gente nos encontrar, né, encontrar novamente esses amigos tão queridos do nosso coração. Wagner, é com você. Hoje o Wagner vai, como tema desta noite, ele traz o tema Jesus, o Evangelho em nós. Eu peço a todos de casa que vibrem em favor do Wagner, para que ele possa trazer com tudo aquilo que ele preparou, com tanto carinho e dedicação para nós. Wagner, com você, a seara é sua. Obrigado, querido. Nós estamos cumprimentando a todos, essa casa querida que já nos recebeu fisicamente, agora nos recebe através dos recursos tecnológicos. Nós pedimos a Jesus que continue iluminando o seu trabalho, a disseminação dessas verdades espirituais que educam a nossa humanidade, preparando para um novo tempo. E abraçamos aqui todos os companheiros que estão sintonizados conosco, que estão na busca da luz espiritual e que compartilham conosco esses momentos de entrosamento. De uma certa forma, a gente tem a alegria de estar podendo dividir as revelações, as luzes espirituais com todas as pessoas, e as pessoas podem colher isso dentro dos seus lares, no conforto de seus lares, para um momento necessário de reflexão e de aprendizado, de volta a si próprios. Esse período nos enseja o reconhecimento das coisas mais elementares da vida, a partir do lar, onde nós surgimos e de onde nós nos projetamos para o infinito. Então é preciso aproveitar o momento para uma revisão de vida. Às vezes as pessoas ficam incomodadas em razão da falta de atividade que preenche, às vezes, a sensibilidade de tal forma que nós não nos notamos uns aos outros, nós não percebemos como que o dia se constitui, como anda a natureza e etc. E temos essa oportunidade. Isso está sendo dado a nós
dentro de uma existência. E é preciso que a gente saiba aproveitar. A gente interpreta isso como uma revisão necessária para retomarmos a vida uma oitava a mais. Se a gente se valer dos processos da música, uma oitava a mais no plano do pensamento, do sentimento e das ações. O que significa isso? Voltarmos à vida de modo mais qualitativo, com mais recurso, com mais consciência, com mais sentimento, com mais verdade, e é muito importante. Então, nosso tema de hoje, sem dúvida alguma, nos inspira nesse sentido. E a gente vai começar lembrando a figura de Jesus, trabalhada pelo Espiritismo de um modo totalmente diferente das abordagens comuns dos homens, embora todas louváveis e respeitosas na maioria das suas manifestações. O Espiritismo vê Jesus dentro de uma ordem que é estudada por Allan Kardec, a classificação dos espíritos. A questão número 100 seguintes, que vai definir uma escala de evolução e de progresso, desde o espírito imperfeito ao espírito puro, ou o espírito impuro até o espírito puro. Então nós vamos ver uma classificação didática apresentada pelo codificador, colhida de suas observações experimentais a partir dos movimentos das mesas girantes, até o diálogo inteligente, quando os médiuns foram descobertos em suas faculdades e explorados utilmente, que é o interesse da doutrina, para que pudéssemos investigar o mundo espiritual. E Kardec os utilizou e chega a dizer que os médiuns são, em analogia, nas sessões, junto dos pesquisadores, daqueles que se ocupam da nova revelação, então exposta a partir da fenomenologia que se vulgarizou na Europa naquela época, que foram as mesas girantes, falantes, dançantes. Ele diz o seguinte, que os médiuns são, em analogia, como o microscópio para o infinitesimal ou os recursos da astronomia, o telescópio, por exemplo, né? A gente tem aí o Hubble, e até tem outros que estão superando o Hubble, que é tão conhecido por causa das fotos das galáxias, dos sistemas de mundo na imensidão. Ou seja, o médium funciona como esses instrumentos para devassar o mundo espiritual. E foi isso que Allan Kardec utilizou para poder compreender aquilo que religião nenhuma conhecia dessa forma, de um modo científico. Então, quando Kardec consegue estudar a natureza dos espíritos e vai conseguir definir uma escala para mostrar que existe desde os impuros até o puro, ele recebe a confirmação dos espíritos de que, pelo estudo da natureza dos homens que passaram aqui em diversas épocas, a partir do que fizeram, a partir do que ensinaram, a partir do que viveram, deduz-se, naturalmente, que o espírito mais puro, por sua expressão, por sua conduta, por seus ensinos, por seu amor à humanidade, por sua capacidade de renúncia, de profunda humildade, é Jesus, o mais puro de que temos notícia. Os espíritos chancelam essa observação de Allan Kardec, resumem dessa forma. Não é um ensino dogmático, porque nós temos a oportunidade de colher de Krishna, Buda, Lao Tse, Zoroastro, Pitágoras, Sócrates, Forri, Lao Tse e quantos mais quisermos da história antiga, porque eles funcionam como fundamento das civilizações que eles estimularam com sua sabedoria, com sua postura, com seu desenvolvimento espiritual. Nós tivemos todos eles, podemos analisar suas doutrinas, seus ensinos, e vamos perceber que o Evangelho de Jesus, que é o retrato de sua vida entre nós, de seus ensinos, todos eles estribados no seu testemunho pessoal, é a mais pura moral que existe no planeta, e por isso os espíritos a adotam. Muitas pessoas, elas têm dificuldade religiosa,
E isso é um processo multimilenar, porque as religiões têm um papel importantíssimo, porque se nós temos a ciência, que é a observação e que é esquadrinhada pela nossa capacidade intelectual, nós temos a religião como sendo o trabalho do sentimento, pela intuição, pelas antenas de sensibilização que nos permitem ler a alma das coisas. Então nós temos essas duas vertentes, a ciência e a religião. A religião não como a vemos desde muito tempo, mas como uma proposta de leitura de Deus, de percepção do divino. E existem pensamentos muito claros, muito lógicos, que nos ajudam a isso. Por exemplo, existência de Deus, poder de Deus, expressão divina. Nós identificamos isso na nossa vida, em a natureza. Os homens necessitaram observar a natureza para, então, dar fundamento às suas ciências e à sua filosofia. Porque o homem não consegue, até hoje, nenhum homem conseguiu, criar alguma coisa do nada. Porque o nada não existe e o homem não consegue senão apropriar-se daquilo que foi criado e desenvolver isso. O que levou os espíritos, como André Luiz, a nomear esse sistema de cocriação em plano maior e em plano menor. Jesus Cristo, que é um espírito puro, que governa a Terra, segundo informações espirituais, ele é um co-criador em plano maior, porque segundo os registros espirituais revelados a nós, ele patrocinou, superintendeu a formação do nosso planeta. E todo o processo de criação do planeta vem sendo descrito pelos espíritos a partir da vontade dele, cumprindo a vontade do Criador e Pai. Então ele é um executor. E a gente vai estudar a doutrina espírita e ver que Deus é o Criador, incriado. Criação é com Deus. O Fiat Lux é sempre Deus. E nós entramos no processo do Fiat Lux, não importa em que nível, para que possamos operar segundo as habilidades desenvolvidas ou a serem desenvolvidas. Porque nós podemos ser usados pela vida sem consciência do processo. É o que acontece muitas vezes com os criminosos, os desertores, os invigilantes, os incautos. Eles são levados pelas correntes da vida. Mas a vida é sábia ao utilizá-los assim. Existem, por exemplo, seres da natureza, que executam ordens, mas eles não sabem. Eu vou abrir só um parênteses aqui, para a gente entender como é que isso funciona. Arnaldo Rocha, ex-esposo do espírito Meimei, foi dirigente de reuniões mediúnicas de Chico Xavier em Pedro Leopoldo durante muitos anos. Desde o final da década de 40 até 1959, quando o Chico foi embora para Uberaba. Ele dirigiu as reuniões. Pois bem, houve uma tentativa, depois que o Peixotinho passou por lá, um grande médium de efeitos físicos, que era do Rio de Janeiro, o Peixotinho ficou na casa do Chico um tempo e eles fizeram sessões de materialização extraordinárias, em que os espíritos se manifestavam e dotados de luz. Numa dessas sessões, ora usando o Peixotinho, depois o Chico entrou para se experimentar como médium de efeito físico, realmente deu certo. Mas numa dessas sessões, quem foi a Pedro Leopoldo, no primeiro centro que o Chico fundou, Luiz Gonzaga, vai ver que a mesa da reunião pública de madeira é a mesma, as cadeiras são as mesmas, o salão é o mesmo, não teve alteração nenhuma, e existe ali um basculante, no fundo, assim. Daquele basculante que estava fechado, porque não pode entrar luz, o José Grosso, um espírito chamado José Grosso, desceu como se tivesse uma escada, materializado. E ele brincou com todo mundo. Quando chegou na vez do Arnaldo Rocha, que era o dirigente da reunião, das reuniões mediúnicas do Chico, o Arnaldo virou para ele assim: ô Zé Grosso, me fala uma coisa, como é que você fez isso? Desceu da parede do basculante para cá. O espírito José Grosso virou para ele e falou assim:
Ô, Arnaldo, eu não sei não. A Sheila mandou, eu fiz. Quando nós ouvimos esse relato documental, a gente vai lá no codificador, em que, tratando em O Livro dos Médiuns, sobre uma mansarda, um lugar onde atiravam pedras e as pedras quebravam as vidraças e todo mundo ficava assombrado, descobriram que era um espírito inferior que usava o ectoplasma ou energia de uma médium involuntária, porque ela não tinha consciência do processo, que era uma criada da casa. Eles usavam a energia dela e eles perguntaram para o espírito assim, como é que você faz isso, arremessar pedra da rua na janela? Ele falou assim, eu pego na pedra e jogo. Não soube explicar. Aí chamam São Luís. São Luís diz assim, ele não tem consciência do processo a que se entrega. Mas lá existe uma criada que lhe fornece a energia necessária para ele tanger o objeto pela vontade e lançá-lo na janela. Fecha parênteses. Os espíritos nem sempre sabem o que fazem, mas fazem. Existem processos inconscientes, por não conhecer, ou porque as pessoas embotaram sua capacidade de sensibilidade mental, o espelho da mente fica obtuso, ele não reflete, e eles passam a se entregar aos vícios, aos processos de ódio, e eles executam tarefas em plano fechado, inconscientes, insensatos, porque estão obtusos. A vida usa essas pessoas. A gente pensa assim, meu Deus, existe tanta violência no mundo, existem tantos processos dolorosos no mundo, como é que a gente faz? Todo mundo está trabalhando. Mas tem obsessor também trabalha. Porque tudo trabalha. O vírus não está trabalhando? Está trabalhando. O que o vírus está fazendo com a gente? Desintoxicação. Ele intoxica para a gente desintoxicar. Em que nível? Moral. A Terra inteira está sendo desintoxicada moralmente, através de um vírus biológico, de um processo biológico, promovido por um vírus, que está dentro da natureza física do globo, porque ele tem uma expressão de toxina, segundo informações. Então, o que é que nós estamos observando? A gente precisou de um agente externo para poder tomar consciência interna. Então, o processo é assim. Quando a gente remonta a Jesus, Jesus é uma promessa para os milênios que virão. Ele é uma novidade, porque não se conhece Jesus, por isso a gente diz que o Espiritismo, em construindo inteligentemente uma escala, mostrou que ele está na culminância do processo evolutivo do planeta. Ele é guia e modelo, porque na linguagem de Paulo, ele é o último Adão. O primeiro é espírito vivificante. Por quê? Porque o primeiro Adão é a expressão que vem de Capela e que institui o nosso biotipo. E vai estabelecer caminhos de cultura, de sociologia, de política, de arte, de religião. É o primeiro homem porque ele inaugura um novo tempo. A Terra, até a chegada do Adão, era primitiva. Mas ele tem uma característica de alma. E o que é alma? Espírito necessitado de reencarnação, na definição clássica do Espiritismo. Então, o primeiro Adão é alma vivente. Por que ele é alma vivente? Nem sempre tem consciência. Por que ele é alma vivente, o Adão? Porque ele veio debaixo de um profundo sono, segundo o estudo do livro Gênesis de Moisés, que o próprio Allan Kardec analisou no livro A Gênese, que é científico e é chave para entender o primeiro livro, que é metafórico, simbólico. E aí a gente vai entender que ele vem de profundo sono. Então quer dizer que é uma alma não desperta, é uma alma vivente. Vive, mas não dá notícia. Quem que vai dar notícia? A segunda leva de espíritos que vem. Como é que chama? Eva. Tem nome de Eva por quê? Porque tirou da costela dele. A base. Porque, na verdade, expressa maior grau de sensibilidade. Então, se o homem veio fechado, a mulher veio aberta.
é um grupo mais sensível, não necessariamente de mulheres. É simbologia para mostrar como que se abre a potencialidade. E já conversa com serpente. Serpente dialoga? Não. É expressão de quê? Do mal. A serpente vai sempre ser citada no Antigo e no Novo Testamento, porque é um símbolo dos espíritos que rastejam, os materialistas, por excelência. É aqueles que vivem da terra, do pó da terra. É a imagem do viciado. Que João Evangelista, ao estudar o assunto, no Apocalipse, vai dizer assim, o dragão, e coloca assim, que é a serpente que engordou no tempo. Ou seja, a conjugação das forças inferiores e materializantes do planeta formaram um dragão, que é a união de muitas serpentes. O processo se sofistica no tempo, o vício se sofisticou e se tornou uma aberração. Se torna hediondo para quê? Para estiolar. O processo é esse. Porque a evolução pode se dar às avessas até um ponto. Qual que é o ponto final? O dragão. Começa na serpente. Ela é astuta, começa assim. Ela propõe usando as próprias concupiscências da pessoa, ou seja, as fragilidades da pessoa. Então, quando Jesus está na culminância do processo, ele é espírito vivificante. O que é a alma quando vence o poder da matéria no plano da evolução e do progresso? Espírito livre. Deu uma ideia? Entenderam por que é importante doutrina espírita como chave para entrar e perceber o que é Jesus, o que é seu evangelho, para atingir a minha intimidade? Então nós temos um espírito puro que instaura o reflexo. Como é que é isso? O Emmanuel explica assim. Sentindo, pensas. Pensando, ages. E através das tuas ações define-se o céu, a tua libertação ou a tua escravização nos processos de culpa e queda moral. Sentindo, pensas. Pensando, ages. Instaurou o reflexo. O que é instaurar reflexo? Eu nunca tinha visto nada. E de repente veio uma luz. No Evangelho diz assim. E uma luz raiou no céu. Aqueles que estavam na sombra da morte viram uma luz raiar. E os outros reconheceram essa luz. Esse texto do Evangelho, quando ele é trabalhado, ele mostra o encontro de Jesus unindo o autóctone, o que é da terra, e o que veio de Capela. Porque o de Capela conhece essa luz. O outro nunca tinha visto a luz, viu uma luz raiar. Esse é o da terra, porque Jesus era uma novidade para eles. Mas para o capelino não, porque foi ele que combinou a vinda dos capelinos e ele próprio vinha para o planeta. Para a gente ter uma ideia da beleza do trabalho do Cristo. Quando ele instaura, só a doutrina espírita vai dizer, ele é guia e modelo. Porque teologicamente ele é Deus, a Trindade Universal, ele é o Pai incorporado, encarnado. E aí vem aquela discussão teológica que não chega quase a lugar nenhum. E fica na idolatria. E não dinamiza a inteligência do processo. O que a doutrina espírita veio fazer, porque ela é eminentemente educativa. E em aspecto moral. Que é regra de bem proceder. Não é vício de adoração externa. É consciência plena do processo evolutivo. Dentro das leis que passam a ser conhecidas no nosso mundo. Então Jesus é guia e modelo. Guia por quê? É ele que comanda o processo. Gostemos ou não. É ele. A competência é dele. Não existe outra altura dele. E modelo. Por quê? Tomou um corpo de carne, segundo Kardec, viveu entre nós com uma natureza dupla, segundo o codificador, colhido dos espíritos de toda a ordem, e por isso a informação é universal. Ela não é tendenciosa, como outras que existem aí.
é chancelada pelos espíritos. Passou pela universalidade dos ensinos, por isso ele publicou em A Gênese. Ele tinha uma natureza dupla, física herdada de José e Maria, e a divina, que era a natureza do seu espírito puro, sem mácula. Quando a gente estuda no capítulo 4 de Mateus, a tentação de Jesus, aquilo é uma parábola. Por quê? Porque Jesus não pode ser tentado. Jesus está anos-luz à nossa frente. O que a gente pode fazer nele? Com nossos apetites do materialismo, do hedonismo, do utilitarismo. Ele olha para a gente e compadece. Porque somos crianças brincando de Deus. E ele tem consciência cósmica. É um dos espíritos que se reúne no Sol com a Pleiade que governa os mundos do nosso sistema planetário. Tem trabalhadores em Sírios, que tem 3 sóis conjugados. Para quem leu Renúncia, viu a descrição que o Emmanuel faz daquilo? 3 sóis que se conjugam e projetam luzes com matizes que desconhecemos sobre os mundos daquele sistema planetário, daquela família de mundos. É lá que Alcione está. É de lá que Maria veio para ser mãe de Jesus aqui. É lá que Salívia, mãe de Flávia, uma das encarnações de Chico Xavier. O Chico contou para Arnaldo Rocha, só para a gente ter uma ideia. Caminhava em Belo Horizonte, naqueles idos da década de 50, atravessando o viaduto de Santa Teresa para ir à casa de uma de suas irmãs que morava aqui. E ele visitava periodicamente. Às vezes com Arnaldo Rocha. Mas o Arnaldo tinha o trabalho, então nesse dia ele estava sozinho. Diz o Chico, contando o caso com minúcias, que era final de tarde, mas ainda não anoitecia. Portanto, não havia estrelas no céu. O sol se pondo devagar, a beleza do poente. De repente, o Chico começa a ver uma estrela se destacar no céu. E ele pensa assim, as estrelas já estão surgindo, mas era apenas uma. E ao observar a estrela, admirando sua beleza, ela foi se aproximando dele. Foi se aproximando, ficando maior. Até que chegou perto. E ele, magnetizado pela beleza daquela estrela, perdeu o rumo, tirou o chapéu, a boina em respeito, parou, estacou e não deu mais notícia de si. Pelo êxtase que aquela estrela causou às percepções espirituais dele. Diz ele que, de repente, Lívia lhe envolve num abraço de ternura e volta para os espaços celestes, sem dizer uma palavra. Quando ele volta a si, ele estava em prantos. Levou um tempo para se recompor. Quando ele observou as pessoas que passaram e viram-no nessa atitude reverente, em lágrimas, sem entender qual era o seu processo, tinham colocado no chapeuzinho dele doações, moedas, pensando que ele era um mendigo. Ele ainda contou esse detalhe. E Arnaldo então fez a seguinte pergunta: Gostosura, depois que ela foi a esposa do senador, sua mãe em Roma, ela voltou em alguma encarnação? E o Chico disse para Arnaldo Rocha: não, Naldinho. Ela não precisou voltar mais. Ela não precisou reencarnar mais. O processo dela culminou naquela renúncia de 25 anos dentro do lar, não reconhecida pelo esposo e nem pela filha, que foi criada pelo pai com exclusividade, como está no romance há 2000 anos. Ali ela se redimiu. Então nós fechamos o parêntese aqui para mostrar a grandeza dos processos que vão se dando quando a consciência espiritual vem. E Jesus, que está anos-luz, para nos valer de algum termo, à nossa frente,
não está submetido aos nossos processos comuns. E ele não necessita disso. Mas deu seu testemunho no corpo. Quando Honório Abreu, grande estudioso da doutrina do Evangelho, conjugando as forças científico-filosóficas e morais, durante décadas, 50 anos de sua vida, ele dizia assim, ao tratar daquele assunto que o Paulo trabalha, o primeiro é alma vivente, e o último Adão foi feito espírito vivificante, mostrando que é o ciclo evolutivo possível no planeta. Ele dizia assim, quando Jesus tomou o corpo e encarnou, conforme as orientações doutrinárias do Espiritismo, ele bateu o selo no corpo e disse assim, usei 100% das possibilidades orgânicas de um corpo nesta terra. Vocês dão conta de evoluir. Pode usar. Aí, para a gente ter uma ideia do processo, o quanto que é bonito, o Chico Xavier deu uma ideia para a gente como é que funciona a preparação dos corpos. Porque a gente vai estudar a genealogia de Jesus em Mateus. Tem a genealogia de Jesus. Demora. Tem de tudo. Tem rei, tem rainha, tem prostituta, tem gente desconhecida. Ou seja, Jesus resume toda a herança múltipla de caracteres físicos desenvolvidos no nosso planeta. Ele pegou isso e sublimou, santificou isso. Então ele chancelou a capacidade do corpo de nos servir até onde puder, em plano de evolução. Por isso que é um palco de reencarnações que necessariamente não vai estar atrelado à expiação. Passa por expiação, prova, mas pode virar missão. Pode virar missão. O Chico não teve missão? Antes dele, quantos não tiveram missões? Missões especialíssimas? Então, nós sabemos que é possível usar o organismo. E o Chico, um dia, explicando o processo de nascimento da doutrina espírita e do papel extraordinário de Joana d'Arc, disse assim, Joana d'Arc defendeu o território francês naquela guerra contra a Inglaterra, porque principalmente, a genealogia que daria aos iluministas os corpos de que eles necessitariam para libertar o pensamento, inaugurar um novo tempo de razão, de bom senso para a chegada do Consolador, estava sendo preparado. Ou seja, Joana d'Arc defendeu o território francês das invasões, porque a genealogia dos enciclopedistas, dos iluministas, estava em desenvolvimento. A gente pensa que é qualquer coisa, né, preparar o corpo de um espírito brilhante, seja intelectualmente, moralmente, não é. Não é brincadeira. Reencarnar um bruto acontece automaticamente, mas quando o espírito é seletivo, ele alcança culminâncias, porque a gente fica assim, olha, o que adianta intelectualidade? Adianta. Adianta. Ela não é tudo, mas adianta. Vocês imaginem como que um Paulo poderia fazer o seu trabalho de digressão e de interpretação do Evangelho se não tivesse desenvolvimento intelectual. Imaginem o que Kardec faria se ele não tivesse essa estrutura intelectual. Não estamos considerando a moral. Para dizer que o intelectual é muito importante. O que seriam os médiuns na doutrina espírita se eles não conhecessem um pouco de doutrina, os fundamentos da doutrina, o seu papel no mundo, o que é a mediunidade e como exercê-la dignamente? Seriam místicos. Místicos. Seriam usados? Sim. Como muitos simplórios são usados por forças espirituais. Mas eles poderiam alcançar um padrão de ensino e de sofisticação de ensino que os espíritos intentam. Por isso que, ao responder as questões, fala assim, o médium hoje pode ter um acanhamento intelectual, embora o esforço dele. Mas e as outras vidas? Chico Xavier, quando um jornalista de uma TV falou assim, mas o senhor é muito inteligente, por isso que o senhor responde muito bem as coisas. Ele virou e falou assim, ô meu filho,
No passado, em outras reencarnações, eu fui muito inteligente e errei muito usando a inteligência. Mas eu fui inteligente. Eu desenvolvi minha inteligência. E nesta vida, embora limitado na minha formação, eu recebi aulas do benfeitor Emmanuel no além, de português, de história e de outras matérias necessárias ao desenvolvimento da doutrina do Evangelho. Ou seja, os recursos chegam. O Chico conta das aulas de doutrina que ele tinha com Emmanuel no além. E conta as aulas de Evangelho que ele recebeu de Emmanuel no além. Porque senão ele não poderia intermediar as obras filosóficas de doutrina, até científicas, como as de André Luiz, por exemplo. A capacidade histórica de Emmanuel, se ele não conhecesse alguma coisa. E quem conviveu com Chico na época, como Arnaldo, Clóvis, Wallace e outros, em Pedro Leopoldo, que foi vencedor da grande luz, as obras de referência do Chico foram recebidas em Pedro Leopoldo, no que ele chamou de Castelo Encantado de Noel, numa carta confidencial que ele escreve a Dona Nena, e que hoje foi publicado no livro Amor e Renúncia, pela editora Céu. Aí vocês vão ver que lá era o Castelo Encantado, e as obras de referência doutrinária, as que ficam, foram recebidas lá. E aí você fala assim, depois ele vai receber as obras que ele falava que eram satélites, os livros que gravitavam em torno das obras astros. Deu uma ideia? Sem preparação, ninguém avança. Claro que não é com a cabeça cheia, a questão tal, a pergunta tal, tudo de cor. Se isso não sensibilizar o ser, para ele vale muito pouco. Vai valer para os outros que ouvem. Tem muito expositor que tem tudo na ponta da língua, que pode não usar para si próprio, para se transformar. Mas quem ouve, está ouvindo com muito proveito. Por quê? Porque a pessoa às vezes não conseguiu entender, não lembra, não consegue avançar na leitura, na interpretação, vem alguém e debulha. Esse é o papel do divulgador. O Evangelho ganhou uma nova dimensão com o Espiritismo. Porque o Evangelho era um livro que era interpretado de modo fechado e dogmático, como algo miraculoso, sobrenatural, e que impõe um jugo muito horroroso em cima das pessoas. Veio o Espiritismo e começou a pensar. Fundamentou o Evangelho, quando elas leis Deus, Espírito e Matéria, estuda isso profundamente, definiu o que é Deus, definiu o que é Espírito, definiu o que é matéria. E vai mostrar como é que isso funciona. Ou seja, a Trindade Universal em harmonização. Então seria o funcionamento disso, a aplicação prática disso. Quando a doutrina fundamenta isso, ela começa a envolver a moral do Evangelho. E vai mostrar a natureza de Jesus, vai mostrar a autoridade de Jesus. No livro A Gênese, Kardec argumenta, se não me engano, no capítulo 2, diz assim, Jesus não tinha espírito secundando ele, orientando ele, para derrubar essa tese dos espiritualistas que Jesus era um espírito qualquer e que um Cristo veio e incorporou ele, tirou ele do corpo e o Cristo passou a viver 3 anos. Isso é balela. É a mesma coisa de falar que essa terrestre está invadindo a Terra e dominando tudo. Que autoridades espíritas contaram isso para uma pessoa, quando na verdade ela construiu um sistema e explicou que os extraterrestres eram espíritos desencarnados com os quais ele convivia desde criança. E que tem tecnologia. Qual médium que é potente, que tem clarividência, que nunca viu naves? Naves enormes, que acoplam o centro espírita, carros que deixam os espíritos na porta do centro espírita. Muitos médios já viram isso. E isso não é extraterrestre da ufologia. Tem nada a ver com ufologia. Isso é delírio. Nós estamos estudando Jesus sério. Porque a vibração do Espírito Jesus engole a Terra. E a gente vive no campo vibracional dele. Vive num campo vibracional de Jesus, que engloba a Terra. Como é que essa guerra, como é que essa Terra, com tanta guerra, com tanto desatino, ficaria integrada e sobreviveria sem uma vibração superior? Os Espíritos dizem assim, o arquiteto é Jesus. A obra que está sendo feita de desmontagem de muita coisa, que se chama transição,
O homem e os espíritos mais próximos da Terra que estão fazendo. Alguns atormentando, porque tem... Vocês acham que não tem que ter os que quebram? Tem que ter os que quebram. Os que quebram são aqueles que tentam destruir, que provam a fé de todo mundo, a paciência de todo mundo, a humildade de todo mundo. Se não tiver eles, como é que a gente evolui? Por isso que Jesus não tirou completamente a treva do planeta. Vocês não acham que era muito simples? Jesus define assim, os bolsões de miséria vão sair daqui para outro mundo. Não é assim. É um processo gradativo de adesão de uma parte e de outra, porque tem respeito. O livre-arbítrio funciona dentro desse determinismo. O determinismo é a evolução e o progresso. Mas dentro dele existe lei de destruição, que tem que ser respeitada. Porque a destruição vai atingir quem? Quem precisa dela. Quem precisa dela. Jesus expulsou os vendilhões do templo, mas curou a chaga dos judeus? Não. Eles continuaram. Depois, derramando o sangue dos touros, dos bodes, das ovelhas, das pombas. Os cambistas foram embora? Os temos hoje sofisticados. Nas igrejas materialistas que querem apenas o dinheiro dos seus fiéis. Embora eles preguem o evangelho. E é útil? É que nem um expositor espírita frio, que não muda, que é orgulhoso, vaidoso, mas vai lá e prega, com brilho até. Até com brilho. Avisou muita gente do caminho, mas ele não sabe o caminho, porque ele não usa. Isso aconteceu com sacerdotes. No livro Falando a Terra, nós vamos ver lá um sacerdote contando que ele era muito rigoroso com o fiel. Psicografado por Chico Xavier, esse livro, Falando a Terra. Pouco conhecido. Uma beleza. Esse sacerdote contou o quanto ele foi rigoroso com o fiel, que ele considerava muito chato, por procurar ali inconveniente. Diz ele que quando desencarnou, enquanto ele estava vivo como sacerdote, ele dava as tarefas mais difíceis para crucificar esse pobrezinho. Quando ele desencarnou, ele se viu num umbral, numa situação muito difícil de queda moral, e chorou, penou por muito tempo, até que uma grande luz veio visitá-lo. Quem era? Era o pobrezinho, que ele crucificou ensinando o que ele devia fazer, coisa que ele não fazia. E disse que o moço veio em lágrimas chorando, porque quem era ele para poder socorrer o tutor que fez ele encontrar o caminho? Ele veio chorando de dor, porque determinaram que ele deveria socorrê-lo. Quem sou eu para socorrer o senhor? Porque o senhor que me ajudou a vencer minhas dificuldades, a me aprimorar. Olha a página. Olhem a página. Que coisa rica. É isso. Porque o evangelho é a vida perfeita. É a reação de Jesus em plano maior. Diante de político. Olha o Zaqueu. Ela cantou a música do Zaqueu aí. Jesus não tinha sido apresentado por Zaqueu. Mas precisava um espírito aquele? Se o Chico ouvia conversas de amigos que iam visitá-lo à distância, essa eu conto. Para ilustrar. Depois a gente volta para o Zaqueu. A família do Marival Veloso, dos Veloso, que morava em Monte Carmelo, a cidade do Valdo Vieira, eles saíram num carro para poder visitar o Chico. Eles eram jovens. E foram rindo e zombando de um homossexual. Um homossexual. Eles não gostam de falar disso, não. Mas falaram um dia, gravou, agora eu falo. Agora eu conto. Quando chegaram em Uberaba, na casa do Chico, eles trataram tanto de conquista das meninas, os assuntos, quanto da zombaria a um homossexual. Quando chegou na casa do Chico, o Chico disse assim, pois é, no meio da conversa fraterna, recebeu todos. Pois é, porque é o seguinte, a gente vai num jardim, tem muitas flores bonitas, a gente pode admirá-las, mas se a gente apanhar sem respeito, a flor murcha. Em relação em quê? As conquistas das meninas.
Depois passou um tempo, ele virou e falou assim, pois é, porque a gente tem que entender muitas pessoas, porque olha o meu caso. Quando eu tinha meus 13, 14 anos, o meu pai não me compreendia. E eu não podia contar para eles que eu tinha sonhos e me via vestido com vestidos maravilhosos, cada um mais bonito do que o outro. E eu sonhava com aqueles vestidos. Todo mundo arrolhou a boca e nunca mais tocaram no assunto. Porque o Chico ouviu a conversa deles no caminho, a quilômetros de Uberaba. E isso me fez lembrar de uma coisa que o Arnaldo sempre me contou, que toda vez que ele visitava o Chico ficava recluso com ele e eles começavam a conversar. A primeira coisa que o Chico falava com ele era, Naldinho, eu não aguento mais essa forma. Eu quero voltar para a minha forma original, de mulher. Eu não gosto dessa forma. Ouvi isso anos a fio. Fechamos o parênteses aqui. Mas Jesus, se Chico ouvia e sabia das coisas que as pessoas conversavam a quilômetros, vocês imaginam Jesus não conhecer um Zaqueu? As pessoas... Porque Jesus conhece todo mundo. O Chico um dia disse que Jesus nos conhece a todos os habitantes da Terra pelo nome. Não sei qual, mas ele conhece pelo nome. Ele quis dizer que Jesus nos conhece um a um. E somos bilhões de seres encarnados e desencarnados. Diz André Luiz que somos 24 bilhões de almas aqui no planeta. E aí? Ele deu uma referência. Jesus conhece um por um pelo nome. O Chico falava o nome de qualquer pessoa que chegava perto dele. Então, Jesus conhece mesmo. Estou criando um paralelo para vocês entenderem. Aí, o Zaqueu desce daí, ele subiu no sicômoro, que é uma figueira brava. No Evangelho, sicômoro significa lei. A figueira brava é lei. A lei não dá autoridade moral, ela prepara. É o trabalho de João Batista, ele é o precursor, mas não tem glória. A glória é com amor. O amor nos exonera, nos isenta da lei. Enquanto não amar, está preso à lei. A lei vem da pancada, a lei vem da pancada, a lei cobra. É isso aí. Esse é o estudo do Evangelho. Isso é Evangelho. Então Jesus é a maior autoridade, a referência, guia e modelo, e o seu Evangelho é a história de ações e reações de um espírito puro, que tomou um corpo para santificar o corpo, para mostrar que é possível. E veio nas condições mais adversas. Ele não foi pregado na cruz, da forma mais cruel, ele não partiu daqui como todos os piores criminosos partiam naquela época. Então, deram a ele a morte do pior criminoso. E os religiosos, que eram os príncipes dos sacerdotes, os principais, os príncipes, quando ele pediu água, eu tenho sede. Por que Jesus tem sede? Sede de compreensão do afeto nosso. E o corpo exausto. Eles vão com ensopo de vinagre, põe na boca dele. E ainda zombam assim. Você não é filho de Deus? Prova, desce daí. Desce da cruz e prova-nos. Zombaram dele. Outro dia eu comentei que se ele tivesse descido da cruz, a gente não tinha evangelho. Porque quem atende provocação de espírito inferior, atormentado, obsidiado, é vaidoso, é orgulhoso. E é o que Jesus não tinha. Jesus tinha uma compreensão divina do seu papel na terra. O evangelho em nós tem um significado. Você é capaz de desenvolver sua consciência de filho de Deus. Agora, então, com a universalização que o Espiritismo fez, porque nunca, segundo os Espíritos, João Evangelista, no livro A Gênese de Kardec, cabe ao Espiritismo interpretar os Evangelhos. João Evangelista. E é preciso que a gente entenda que a doutrina, ela dá fundamento a tudo que Jesus ensinou, porque explica e mostra a sua aplicação. Por que a caridade é a expressão mais sublime da lei de Deus? Porque a caridade é o amor universalista. Ele não tem nome, não tem pessoa, não tem exclusão, não tem escolha.
é todo o processo de universalização daquilo que é a bênção de Deus sobre todos e para todos. Como o sol que brilha sobre bons e maus, e a chuva que cai sobre injustos e justos. Entenderam? Universalização. Quando nós analisamos o que a doutrina espírita representa como consolador para resgatar realmente a essência, aquilo que era importante do que o homem fez em cima da vida e da história e dos ensinos de Jesus, a gente começa a falar assim, é um novo tempo. Voltamos à essência, voltamos à verdade, voltamos aos fundamentos da vida com Deus. Para fugir de quê? Da lei. Eu quero lei me cutucando, me agulhando, toda hora uma tormenta? Não. Como é que isso se dá? Uma pessoa que realmente começa a amar, como Chico Xavier. Chico, você é feliz? Sim, eu sou muito feliz. Mas você falou que não tem um dia que você não chora. Mas eu sou muito feliz. Sabe por quê? Porque o Chico escolheu as coisas mais difíceis, as pessoas mais difíceis para cercá-lo ao longo do tempo. A fim de poder se trabalhar e dizer assim, eu venci o mundo. O mundo. O mundo. A gente falou outro dia de uma coisa muito bonita. O Chico passou pela terra, o Arnaldo me contou que ele ficava muito feliz em ter sido desapropriado. E ele viu o fenômeno de desapropriação do Chico. Ele assistiu naquele período. Então ele acompanhou o crescendo do Chico. Tanto é que o Arnaldo foi confidente de coisas que o movimento nem sonha. Por exemplo, o Chico contou para Arnaldo o porquê dele ter anunciado que Emmanuel tinha um projeto de escrever sobre a vida de Pedro e sobre Inácio de Antioquia. Além de um trabalho que Emmanuel faria, porque o Arnaldo Rocha conversou com o Chico um dia e falou, Augusto Zura, o Caminho da Luz é maravilhoso, mas o nosso senador, ele chamava o Emmanuel de senador, o nosso senador não falou nada sobre as civilizações da América Central. Os maias, esqueci o nome aqui. Aí ele virou e falou assim, não, meu filho, é porque ele quer fazer um trabalho só com a civilização da América Central, mostrando o que esses povos significaram. Quando o Arnaldo viu Chico muito assoreado de gente, de fama, de tudo que ele não gostava, que ele gostava de sossego para fazer o trabalho dos espíritos e viver com a família, com os amigos. Quando ele foi desapropriado, o Chico disse assim, ah, meu filho, o nosso benfeitor disse, quando o Arnaldo perguntou para ele, por que não produziu as obras? Ele explicou assim para Arnaldo. Ele disse que a necessidade do povo é muito maior do que o projeto dele de trazer esses registros. E que agora nós nos dedicaremos, nessa nova etapa da minha vida, Mudança para Uberaba, às gentes, porque ele quer dialogar com as gentes através dos microfones. Ele vai escrever a mesma coisa para Joaquim Alves nessa carta que eu citei do livro Amor e Renúncia. Quando ele revela que o Jô era o Silvano do Ave Cristo, como o Arnaldo é o Tassiano do Ave Cristo. E o Chico era Lívia, filho do Basílio, no Ave Cristo. E o Bezerra de Menezes era o Corvino Velho, que foi assassinado no barco. E o Eurípides Bassanufo é o escravo Rufo. E assim por diante. Meia Blandina, e aí vai. Ou seja, isso tudo anotado no livro para o Arnaldo. Quem era quem? Porque o Chico, nessa obra Ave Cristo, ele recebeu primeiro suas memórias. Ele começou a lembrar. Na medida em que se aproximavam os amigos daquela época, como Arnaldo e outros, ele começou a escrever esse romance. E ele fez um calhamaço, que a gente levou de doação registrada em cartório pelo Arnaldo Rocha para a Federação Espírita Brasileira. Espero que eles não joguem fora. E levou esse documento. Depois o Emmanuel escreveu o romance completo. Aquele que a gente lê e que é riquíssimo de detalhes sobre o que aconteceu naquela época. Então,
Nós vamos ver que o evangelho aplicado é o que o Chico fez, é o que a Dona Ivone fez, é o que o Arnaldo fez, porque o Arnaldo era um homem preto no branco. Muita gente falava assim, o Arnaldo é muito bravo. O Arnaldo era leal, como eu tenho dificuldade de ver as pessoas hoje. Era o homem leal. Era o homem leal, que morria com o segredo que você contava para ele. Como ele disse uma vez para mim, meu filho, as minhas camisas se encharcaram com as lágrimas de gostosura, me confidenciando coisas pessoais sobre a história dele, sobre as lutas dele. Isso, meu filho, isso eu vou levar para o túmulo. Agora, as outras coisas que ele falou que eu podia contar, eu conto. E por isso que ele contou muitos episódios reencarnatórios, que envolvem os espíritos, o projeto evolucional dos espíritos. Então, eu estou contando esses episódios pessoais para a gente ver que é vivência da doutrina, que é a vivência do evangelho. As pessoas se melhorando, se ocupando umas com as outras, com uma dignidade que, infelizmente, muitos não apresentam. A dignidade da coerência. O Arnaldo Rocha aprendeu com Emmanuel, com Chico, que a honestidade, a sinceridade é tudo no ser. Você não tem que vestir uma capa, você não tem que se fazer de... Porque o evangelho é a sua confissão do seu bom intento, apesar de imperfeições, fraquezas, não é? Eu não me canso de contar a beleza do Chico, que se fez tudo para todos, adequando-se. Quer acreditar em bobagem? Acredito, meu filho, estou com você. O Chico era assim, porque ele não queria baquear a pessoa. A pessoa, às vezes, precisa de um álibi. Ela precisa se sentir. O Chico nunca destronou ninguém. Ele tinha um respeito profundo ao livre-arbítrio alheio. E a gente quer enquadrar todo mundo, vestir todo mundo. A gente vê, né? Muitas vezes nós, na Casa Espírita, no Movimento Espírita, a gente quer enquadrar as pessoas. Que absurdo! Que absurdo! O espírito é livre. É livre, porque Deus respeita, o Pai Criador respeita o espírito para fazer a evolução do jeito que ele quer, quando ele quiser. O Emmanuel estuda no livro Pensamento e Vida que nós só podemos sugerir alguma coisa às pessoas. No máximo é sugestão. Pode ser pela palavra e pode ser pela postura. A postura tem mais força, porque um exemplo arrasta. Vai impregnar a pessoa, se não para esse tempo, para um tempo mais futuro. Os criminosos do tempo de Jesus, quantos não estamos reencarnados, procurando nos redimir à luz do Consolador que ele prometera? Quantos criminosos estamos aqui pelejando para nos vencer? A luta mais acerba é por dentro, não é por fora. Aguentar pai, aguentar mãe, aguentar filho, aguentar amigo, aguentar dirigente espírita, aguentar chefe, isso é fichinha. O problema é nos aguentar. Nos aguentar. Então a gente tem muito recurso para se tratar, para se confessar. Quando a gente desativa o coração, tudo é possível. Tudo é possível. O evangelho significa adesão consciente. Ele foi tratado dogmaticamente dentro de igrejas que usaram-no politicamente para punir e controlar o povo. Mas o evangelho na doutrina espírita é livre. Livre. Ele é magno. Ele é um caminho de luz que nos aguarda. Porque quando a pessoa não tem presunção, quando ela não está alimentando uma vaidade exacerbada, quando ela procura não alimentar o seu egoísmo e o seu orgulho, ela é excelente. Um excelente companheiro, um excelente expoente. Não é popstar, não. Não é isso que o povo quer, título externo, capa, não. Significa companheiro. O Chico nunca foi popstar. O Chico era companheiro. O Chico era a extensão da bondade espiritual que ele intermediava. O Chico suportou urzes dolorosíssimas para não ferir as pessoas. E eu sempre conto um caso que ele viu uma pessoa que estava em equipe, visitando um lar infeliz, pobre com ele. A pessoa saiu, foi fumar um cigarro. Quando ele viu a pessoa dando um trago, a pessoa escondeu. Ele, não, eu também gosto, não tenha tempo. Para a pessoa não se sentir inferior.
Porque o mal não é o que entra pela boca, é o que sai. O Evangelho ensina, e a gente sabe o que é isso. Não que a gente esteja entronizando vícios, mas existem vícios piores, muito piores. Às vezes uma pessoa que bota o dedo assim, porque você fez isso, moralmente ela está acabada. E muitas vezes ela vai bater numa pessoa até para tentar se compensar. Freud explica. Então, gente, o Evangelho é uma luz que vai desativando as resistências, as bobagens. Essa luz vai dissolvendo aquilo que o personalismo quer manter, quer expressar por fidelidade à doutrina, ao Evangelho, ou como proposta genuína de vida. E não é personalismo se não estilhaçarmos o ego, essa presunção nossa. A gente não dá um passo. Vai sair daqui igual ou pior do que entrou. A gente precisa abrir o coração. Quem ama, por mais que sofra, por mais não seja compreendido, está dando do seu âmago e Deus enxerga. Vai prestar atenção nessa produção. Então, Jesus é a referência, o Evangelho é a dinâmica da vida em Deus, na luz, no amor. E nós, diante disso, qual é a nossa escolha? A gente faz a pergunta e deixa para o pessoal pensar. Queridos companheiros, nosso tempo se foi. Nós deixamos aqui o nosso abraço fraterno, as nossas reflexões de que sem o amor, esse amor universalizado chamado caridade na doutrina espírita, caridade não é beneficência, gente. Beneficência dá o pão, beneficência é instrumento da caridade, mas a caridade é um sol de amor que brilha no coração e que olha para todo mundo com respeito, entendendo que se o mal tem tempo, a gente outro dia falou disso, falou assim, olha, nós estamos vivendo um tempo difícil, né? Nos Estados Unidos, aqui, ou seja, nos Estados Unidos aqui o negócio anda bravo, em relação a preconceitos, a perseguições, a incompreensões, a guerras entre classes, e a gente pensa assim, olha, o Paulo viveu na época de Nero, se existia uma treva, o Nero não serve de tanto que ele era trevoso. E ele escreveu assim, toda potestade vem de Deus. Tudo passa, gente. Nero passou. Outros criminosos passaram. E a gente está caminhando para uma sociedade mais consciente. As convulsões que nós atravessamos, as dificuldades, inclusive pandêmicas, elas nos dizem respeito de uma mudança urgente que nós mesmos plantamos e estamos colhendo. E é preciso que a gente tome consciência nesse período. Paremos de eleger homens falíveis como salvadores de pátria e começamos a eleger nossas ações por iluminação do nosso cenário social. Quando estivermos melhores, verdadeiramente amorosos uns com os outros, respeitadores das leis, cumprindo os nossos deveres, nós teremos pessoas muito bonitas que se destacarão para resolver os problemas de modo coletivo. Por enquanto, a gente ainda está em expiação e a gente está sofrendo o efeito disso. Que o Senhor nos ampare, que o Evangelho seja vivido no ímã de nós mesmos, porque se construirmos uma cidadela interior, como define Emmanuel, lá fora a noite pode ser densa, mas a gente vai ter uma luz interior para nos guiar. Que o Senhor seja essa luz no âmago de cada um de nós. Muita paz para todos e muito obrigado. Vamos respirar fundo agora. Depois dessa aula maravilhosa, tenho certeza que todos que nos acompanham concordam comigo. Muito obrigado pelo presente que você nos trouxe neste sábado à noite. Foi maravilhoso contar com você. Te agradecer. Obrigado, William. Toda a Seara aqui está realmente muito agradecido por tudo que você nos trouxe. Pedir que Jesus te abençoe, te ilumine, te dê saúde física, espiritual, para que tu continue levando essa mensagem de Jesus a todos os corações que necessitam dela. E muito obrigado mesmo, meu irmão. Eu que agradeço, viu, esse compartilhamento fraterno. Foi maravilhoso. Então vamos
Quero pedir a todos nesse momento que chegou o momento do passe, os médios já se encontram em seus lares, então vamos elevar o nosso pensamento e pedir por nós neste momento. Pai, aqui estamos reunidos em Teu nome e pedimos, derrama sobre nós Tuas bênçãos de paz, saúde, harmonia e esperança, para que assim, amparados e fortalecidos no Teu amor, tenhamos sempre mais ânimo e confiança para cumprir nossas responsabilidades de cada dia, vencendo sempre na medida do nosso esforço. Contamos com o vosso amparo, Pai. Muito obrigado, que assim seja. Encerrando este encontro desta noite, mais uma vez, um pensamento elevado, agradecidos pela oportunidade, por tudo que Deus nos proveu e nos provém, elevamos o pensamento até Ele mais uma vez, através da prece, que o nosso Jesus nos ensina. Pai nosso que estais no céu, santificado, Pai, seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, e seja feita, Pai, a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o perdão das nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, e livra-nos da prática de todo e de qualquer mal. Em Teu nome, Pai, em nome do nosso Mestre Jesus, de Oswaldo Melo, mentor da nossa casa, e toda a espiritualidade que nos deu suporte nesta noite, nós encerramos essa live muito agradecidos. Muito obrigado a todos. Tenhamos todos uma ótima noite. Muita paz. Obrigado, querido. Muito obrigado.